Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os passos da gramática, né? E nesses passos, onde a gramática ela é dividida em semântica, morfológica e sintática. Então a gente vai começar um pouquinho falando sobre a sintática, que eu acredito que seja a pedra no sapato de muitas pessoas. Então a primeira dica que eu vou dar agora é sobre o sujeito e predicado. Então, como que a gente encontra o sujeito e o predicado dentro da oração, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai pegar uma frase aleatória. Então, a menina foi ao mercado. Então, a gente tem essa frase. A primeira coisa que eu vou falar sempre para vocês fazerem é a seguinte: quando eu tenho uma frase, uma oração como essa, eu sempre começo encontrando o verbo. Então, qual seria o verbo? A menina foi ao mercado. O que seria o verbo? O verbo é a ação. Então, no caso aqui, foi é o verbo, ok? Então, depois, foi ao mercado. Eu sempre pergunto, quem foi ao mercado? Ah, quem foi ao mercado? A menina. Então, o que eu fiz? Eu achei o sujeito da minha oração. Então, o que seria o sujeito? O sujeito é sobre quem eu estou falando dentro da minha frase. Então, aqui neste caso, quem eu estou falando? Sobre quem eu estou falando? Eu estou falando sobre a menina. Isso mesmo. Então, aqui neste caso, eu chamo de sujeito. O que restou daqui? O restou foi ao mercado, que seria a ação dela, ou o estado, no caso dos verbos de estado. Então, foi ao mercado. Então, neste caso aqui, eu tenho um predicado. Então, o sujeito é sobre quem eu falo, sobre o que eu falo, e o predicado é aquilo que eu estou declarando sobre o sujeito. Mas só mais um exemplo para ver. Aqui, por exemplo, falaram sobre você. Então, eu quero que vocês se atentem bastante sobre isso. Falaram sobre você. Qual seria o verbo? Nunca se esqueça, o primeiro passo é achar o verbo. Então, qual é o verbo? Falaram sobre você. O verbo é falaram. Aí eu pergunto para você, quem falaram? Não tem o sujeito nessa oração. Então, quando eu não tenho um sujeito, toda a frase é predicado. Então, tudo que eu estou declarando, eu sei que tem um sujeito, eu sei que alguém falaram, não sei quem. Então, neste caso, toda a frase é predicado. Então, a dica de hoje seria: existe oração sem sujeito? Sim. Existe oração sem predicado? Nunca. Então, o primeiro, existe sempre oração sem sujeito, ok? Mas o que? Não existe sem predicado. Não existe aqui sem predicado. Tudo bem? Então, como eu mostrei na folhinha anterior, a gente pode não dizer quem é a pessoa ou a coisa, mas nós não podemos deixar de citar a ação ou o estado. Muito obrigada.